Om Stapakaya cha Namasya Sarvadharma Svarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Om, saudações a ti, que pelos ensinamentos e vida reuniu o âmago de todas as tradições e vias. Encarnação especial, encarnação da nossa época. Saudações a ti, Sri Ramakrishna, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, 28º episódio, desta leitura e contemplação, meditação, nos ensinamentos nectários do Mestre, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna Paramahansa, leitura deste Sri Ramakrishna Cantarita, obra de Mahendranath Gupta, que entre os anos de 1882 e 1886 esteve sentado aos pés do Mestre, ouvindo seus ensinamentos e conversas com muitos discípulos, e registrou isso na forma de texto, publicando a partir de 1902 artigos que depois vieram a se tornar o livro Sri Ramakrishna Cantarita, nos anos 30. Nos anos 40, nos Estados Unidos, um Swami da Ordem Missão Ramakrishna fez uma adaptação deste material, traduzindo para o inglês e reformulando, não é? E fazendo uma seleção de textos, nos trazendo o Evangelho de Sri Ramakrishna, The Gospel of Sri Ramakrishna. O que fazemos aqui então é ler esse original, que foi traduzido para o inglês, e nisso estamos aqui num mergulho profundo por esses ensinamentos de Sri Ramakrishna, que é todo ele centrado sobre o objetivo fundamental da vida humana, conhecer Deus. Hoje estamos aqui, então, nesse nosso episódio, que é o 28º, e no Cantarita estamos na seção 10 do primeiro volume, iniciando aqui o terceiro capítulo desta seção. Sri Ramakrishna estava no dia 15 de julho de 1884, em uma casa, em um jardim, reunido com devotos, conversando. No último episódio que tivemos aqui, era o começo desta sessão, e tínhamos que Sri Ramakrishna estava falando muito sobre a questão do amor, do sentimento do devoto de separação de Deus. E que esse sentimento é muito importante, é muito poderoso, é muito visceral, porque ele materializa uma verdadeira compreensão de que você é a alma espiritual e o seu objetivo é Deus. Algumas pessoas podem compreender que isso é uma falta de percepção, é um estado inferior, porque se você percebe que tudo é Brahman, você é Brahman, então você não tem esse sofrimento. Como vamos perceber no ensinamento de Sri Ramakrishna, não é disso que se trata. Sri Ramakrishna alcançou o estado de Paramahansa, a qual ele percebia que a mãe permeava tudo e ainda assim dizia: o que é o Paramahansa senão uma criança? Percebendo que tudo é a energia da mãe, ele pretende ficar com a mãe numa relação pessoa a pessoa. Isso, então, que o pensamento do caminho do monismo vai compreender como um estado inferior, Sri Ramakrishna vai entender como um estado superior, o estado do Vijnani. O Jnani compreendeu isso, né? Atomicamente, tudo é a mesma coisa. O Vijnani percebe que, para além disso, existe a relação Purusha aqui, pessoa. Não é? Por isso que o nascimento humano é tão importante. Nasceu em vão aquele que, tendo alcançado o raro nascimento humano, não busca conhecer Deus. Por que o nascimento humano é tão importante? Porque é como o homem, é como o ser humano, é como configurado com uma capacidade subjetiva que temos possibilidade de ter relacionamento amoroso, afetivo. É por isso que ele é importante, porque senão poderíamos nascer como um pequeno animalzinho que tem poucos apegos, ele apenas vive na sobrevivência. Por que isso não é uma natureza superior? Vocês podem me responder por que a natureza do cogumelo não é superior à do ser humano? Já que ele é desapegado, ele é um mendigo. Ele não é um mendigo de espírito.
Entende a diferença? Por que que é falso o discurso de que o monismo é uma ideia superior? Não. No Śrīmad Bhagavatam, grande Purana, que fala sobre as muitas descidas de Deus, é disso que esse Purana fala, ok? É disso que esse Purana fala. Deus como pessoa vem ao mundo e interage para o benefício dos seus devotos. Se define 3 possibilidades de compreender Deus. Deus como tudo, Deus como controlador interno e Deus como Senhor transcendente. Essas 3 possibilidades de compreensão de Deus não eliminam umas das outras. Mas é evidente que se você compreende Deus como pessoa, é claro que o aspecto impessoal é um atributo dele. Se Deus é fundamentalmente sem atributos, a característica atributo não pode existir. Então é por isso que o pensamento de que o aspecto qualitativo de Deus, saguna, ele é uma dimensão da ignorância e que na verdade Deus é nirguna, sem qualidades, é, como disse Sri Ramakrishna, uma ideia absurda. Voltem 2 episódios e vocês vão ver essa declaração de Sri Ramakrishna. Aquele que diz que o dotado de todas as qualidades e sem qualidades fala absurdidades. Tá bom? Então aqui nós continuamos nessa análise a respeito do sentimento de separação. Capítulo 3, subtítulo: Radha e Krishna, o amor estático das gopis. Aqueles que não estão muito familiarizados com a teologia Vaishnava e as literaturas relacionadas ao culto a Krishna talvez não possam entender do que se trata. Radha é uma das gopis, uma daquelas vaqueirinhas de Vrindavan. Krishna está num exílio, fugido de um parente que tenta matá-lo. Criança, foi levado misticamente para um vilarejo onde viveu como apenas uma criança no meio de outras tantas de um vilarejo, né, rural ali. E ele tem muitos amigos e amigas, e essas amigas são as gopis, são meninas como ele, criança, com Krishna tem um relacionamento com elas muito intenso, de amor profundo, desde a infância. E uma dessas gopis é Radha, que se casa com Krishna de modo assim, como uma brincadeira, mas aquilo tem um significado fundamental. E Radha simboliza aqui também o aspecto feminino de Deus e a própria Shakti. Ainda que Krishna tenha a sua esposa, esposas e princesas, Radha não era uma delas. Mas o ponto aqui é a identificação, a personificação do relacionamento amoroso. Que Radha e Krishna representam mais do que Krishna e sua rainha, Rukmini. Né? Nós temos essa maior identificação com a ideia de Radha. Muitas pessoas pensam assim, no Śrīmad Bhagavatam não aparece o nome de Radha. É verdade. Aparece o nome da sua família, e diz a tradição que Sukadeva Goswami, aquele que fala o Bhagavatam, ficaria incapaz de continuar a falar se pronunciasse o nome de Radha, tal o seu estado de êxtase. Quando vemos a vida de Sri Ramakrishna, compreendemos como isso é possível. Apenas em ouvir certas coisas ele entrava num estado diferenciado. Né? Swami Vivekananda, o jovem Naren, muito analítico e muito cético, muito sarcástico, provocava muito Sri Ramakrishna dizendo que Radha não existia, que tudo isso era lenda e tudo mais. Como sabemos, depois Swami Vivekananda mudou, né? E Sri Ramakrishna dizia, tá bom, você pode não acreditar, mas pensa no amor que é manifestado em suas histórias e pensa como isso é grande. É um convite que eu acho que serve para todos nós, não é? Muito bem. Então, subtítulo: Radha e Krishna, o amor estático das gopis. Thakur está conversando com 3 ou 4 devotos na sala oeste. Várias cadeiras e mesas foram colocadas juntas. Thakur está apoiado em uma mesa, meio em pé e meio sentado. É maravilhoso, né? Esta riqueza de detalhes. Você pode imaginar a cena mesmo. Obrigado, Mahendranath Gupta, por esse presente. Sri Ramakrishna diz para Amy:
Ó, que amor e devoção os golpis tinham. Elas seriam tomadas pela loucura do amor só por ver o tamal, aquela árvore negra cheia de galhos, né? Que ela identificava com o Krishna, negro. Tamanho era o fogo da separação queimando no coração de Radha, que as lágrimas de seus olhos secavam com o calor. Veja, que imagem, né? As lágrimas simplesmente evaporavam. Às vezes as pessoas não sabiam de sua emoção divina. Quando um elefante entra num grande lago, ninguém percebe. Ou seja, ela era o lago aqui. Okay? E o elefante é muito grande. Mas ele entra no lago, num grande lago, você não percebe porque o lago é maior. Então ela estava toda tomada de fervor. Então as suas lágrimas às vezes não eram percebidas porque elas eram dissolvidas no seu calor amoroso. E Mahendranath Gupta responde: sim, senhor. Foi o mesmo como Gauranga, Chaitanya Deva. Sri Chaitanya, encarnação do século XVI. Quando viu uma floresta, pensou que estava em Virindavan. Quando viu o oceano, pensou que fosse Yamuna. Ou seja, ele estava numa floresta e percebeu ali as gopis, os companheiros de Krishna, Balaram, o Senhor. Ele viu a floresta cheia de árvores e viu toda essa cena. Isso aconteceu na vida de Sri Ramakrishna também. Não é? E aqui diz, Gauranga então também esteve no oceano e percebeu que aquilo era o rio Jamuna, o rio relacionado à vida de Krishna. Ok? As realidades eram transportadas para ele. Lembra que Sri Ramakrishna diz dos estados da mente? Aquele estado da mente em que você vê Deus no mundo. Esse era o estado. Sri Chaitanya, o estado de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna então diz, se uma pessoa pudesse receber apenas uma gota desse amor estático, Premeka Bindu, Shiradada Shite, apenas uma partícula deste amor for no nosso coração, como diz o hino de Saradadev, feito por Swami Abhedananda, apenas uma partícula deste amor tocar o nosso coração e incendeia tudo. Apenas uma partícula. Por isso que meditar a respeito disso é tão importante. Nossa vida é tão seca. Não é? Apenas se a pessoa pudesse receber uma gota desse amor estático. Que devoção, que amor. Não apenas 16 anás de amor, mas 5 sikas e 5 anás. Ou seja, está fazendo uma comparação aqui entre as moedas, né? Não poucas moedas, mas o equivalente a muito. Isso é chamado de loucura do amor. Na tradição cristã, como muitos sabem, né? Eu durante muito tempo fui alguém permeado da tradição do cristianismo oriental. Existe a ideia dos loucos por Deus. Né? São Basílio de Moscou, por exemplo, né? Um frio danado, vivia nu, agredia o imperador. Não era qualquer imperador, não, hein? Era simplesmente Ivan o Terrível. Ele dizia para ele: você é um mau imperador, você abusa do poder de Deus, você só pensa em riquezas. Quando Basílio de Moscou foi enterrado, Ivan o Terrível puxava uma das alças do seu túmulo. Tal era o respeito que ele tinha. Ele era louco, Ivan, o Terrível. Mas ainda assim ele percebia aquele louco por Deus e temia ele profundamente. Veja, Ivan o Terrível encontrou um grande santo, Filipe de Moscou, arcebispo, metropolita, que era um homem muito justo e digno, que lutou contra as atrocidades de Ivan o Terrível. Mas ele não era um tolo por Cristo, não era um louco por Cristo. E Ivan o Terrível não o respeitou, mandou matar ele, dissolveu o conselho de bispos. Né? A loucura por Cristo é parecida com esse estado aqui. Quando as pessoas ficam para o parâmetro normal, fora de si por Deus. Então continua Thakur. Isso é chamado de loucura do amor. O importante é amá-lo, ter saudades dele. Então você pode seguir o caminho que quiser. Acredite em Deus com forma ou sem forma. Quer acredite que Deus encarna como homem ou não. Basta ter devoção por ele. Ele mesmo então lhe dirá o que ele é. Veja aqui, pedra de sepultamento das ideias impessoais. O importante é ter amor por Deus. Você tem amor por Deus.
Então, mesmo que você não acredite que ele encarne, que tem uma forma, se você tem amor por ele, que você não compreende a forma, mas é ele, você ama ele, não é você se ama e você se acha Deus, não. Não é eu sou aquilo, não é eu sou aquilo, não é eu sou aquilo. É eu amo a Deus, que eu posso não compreendê-lo com forma, eu posso não acreditar nas histórias das encarnações, mas eu amo profundamente este Deus que é um ente. Este Deus, se eu tenho esse amor louco, que é o que importa, vai se mostrar para mim e vai dizer o que ele é. Está muito claro? Está desenhado? Está suficientemente desenhado aqui para compreender que a doutrina de Sri Ramakrishna não é compatível com a ideia monista de que só existe um, que não existe individualidade, que não existe separação, que não existe divisão, que não existe comunhão, que não existe relacionamento, que tudo isso é ilusão que será superada. Não é verdade. É Deus que vai ensinar a você. Não é que você vai descobrir que você é Deus. Deus vai se mostrar para você e vai ensinar a você. Então a única coisa que importa é que você tenha amor por Deus. Este é o único ensino. É a única coisa que importa. Façam e façam palestras e palestras e palestras e palestras e palestras nas sociedades que levam o nome de Sri Ramakrishna e não falem do vital, preponderante necessidade de cada indivíduo buscar Deus com amor e estar se esquecendo do ensinamento de Sri Ramakrishna. E existem muitas filosofias, muitas doutrinas. O ensino de Sri Ramakrishna diz aqui, vamos ler. Então, se você tem esse amor e saudade dele, você pode seguir o caminho que quiser. Ou seja, a sadhana que quiser, a prática que quiser, a meditação. Desde que o amor seja o condutor. Há perspectivas que dizem que o amor é desnecessário. Qual filosofia diz isso? Advaita Vedanta. Não é necessário amor. Amor não. Não é necessário. Amor e devoção não é necessário. Como isso pode ser compatível com o Sri Ramakrishna? Está dizendo o contrário. Continuando. Swami Vivekananda disse certa vez que um único ensinamento de Sri Ramakrishna era suficiente para preencher bibliotecas inteiras. Que um único ensinamento de Sri Ramakrishna era necessário para que pudéssemos meditar e purificar a nossa vida. Então aqui diz Thakur, se você precisar ficar louco, não fique louco pelas coisas desse mundo, fique louco por Deus. Esse é um tipo de ensinamento que só ele já basta. Poderia terminar todo esse trabalho aqui e meditarmos nisso. Se temos que ficar loucos por alguma coisa, que seja por Deus. Toda a teologia está aqui. Toda a filosofia está aqui. Não é? E é isso. Essa é a questão. Enquanto não for assim, vamos continuar aqui. Com vidas que podem ser muito bem-aventuradas, que podem ser muito felizes, e certamente devem ser felizes. Devem ser cheias de riqueza, cheias de realizações. Não é? Nasceu meu filho. Oh, alegria. Meu time ganhou a Taça Libertadores. Alegria. Um amigo conseguiu passar num concurso que ele queria há muito tempo. Alegria profunda. Não é? Um pôr do sol maravilhoso. Tudo deve ser muito feliz. Não vamos deixar de perceber essas alegrias e de compartilhar essas coisas. Não é? Enquanto estamos aqui, sem dúvida. A vida de Sri Ramakrishna mostra isso. Não é? Prazer da comida, da companhia, da brincadeira, tudo isso. Lá no âmago do nosso ser, qual é a coisa? Qual é a coisa que realmente nos chama? Essa saudade por Deus. Quando isso chega num ímpeto muito grande, as outras coisas todas realmente deixam de ser vistas. Aí não tem muito mais sabor. Essa pessoa está indo para Deus. Veja, né? Você percebe uma faixa assim?
muito intensamente vinculado às coisas do mundo, mais distante de Deus. Muito intensamente vinculado a Deus, mais distante das coisas do mundo. Não tem jeito, se você sobe, você não desce. Se você desce, você não sobe. É uma questão da natureza das coisas. Né? Então, como o tema de Sri Ramakrishna é conhecer Deus, amá-lo, comunhão com Deus, definitivamente o que importa é amá-lo e ter saudade por ele. Né? Muito bem. Capítulo 4. Conversa sobre Deus com Bhavanath, Mahima e outros devotos. Thakur retorna ao corredor. Eles colocaram uma almofada perto de seu assento. Enquanto está sentado, ele toca a almofada e murmura Om Tat Sat. As pessoas do mundo visitam frequentemente esse jardim. Todos eles usam esse reforço, esse assento. Okay? Talvez Thakur recite as palavras sagradas para purificá-lo da contaminação do seu mundanismo. Essa é a percepção de Mahendranath Gupta. Como conhecemos o ensinamento de Sri Ramakrishna, vemos aqui que ele percebe que todo esse mundo é a energia primordial de Deus, a Shakti, a manifestação da Prakriti inferior, como diz no Bhagavad Gita, capítulo 7. Já fiz menção a isso algumas vezes. Não é? Veja que Sri Ramakrishna, ainda assim, percebe que há coisas impuras e há coisas não impuras. Notoriamente, né? Todo esse mundo é permeado por Deus. Mas você entra num prostíbulo, é diferente de você entrar numa igreja. Não é verdade! Deus está em todos os lugares, não está? Ele não está no prostíbulo? Claro que está. Mas qual é o ambiente mais saturado de mundanidade? Qual é o ambiente mais saturado de lembrança de Deus? Não é lógico isso? Então, se isso significa dizer que a almofada do prostíbulo contém mundanidade mais do que a almofada da igreja, o ponto aqui é que Sri Ramakrishna está reconhecendo que existem essas diferenças de polaridade. E nós devemos tomar isso para nós com uma certa atenção. E é por isso que, por exemplo, existe aqui, nesta residência, este lugar dedicado à lembrança de Deus. Eu não poderia ter Deus apenas no meu coração e na minha mente. Mas eu estou também permeado de outros pensamentos na minha mente, no meu coração. Então eu preciso reforçar a memória do divino. Não é verdade? Então existem objetos e coisas que não são definitivamente lembrança de Deus. Você vai ver, por exemplo, um seriado de TV e tudo mais, permeado de violência, de obscuridade, de erotismo. Né? Ele é uma obra artística. As pessoas que estão ali são almas. Tudo, né, é revestido pelo poder primordial de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas o que faz aquela obra em você? Qual é o efeito que ela faz? Grava em você o quê? Quais são as ênfases que ela manifesta? Obscuridade, erotismo, essas coisas. Não é verdade? Então, quando nós pensamos assim, meditamos, nós podemos perceber que a nossa mente, em um determinado momento, pela nossa própria escolha, direcionou as atenções dela para essas energias tamásicas. Isso é um fato. Então, quando nós utilizamos, por exemplo, no nome de Deus, é para quê? Para purificar esse tipo de coisa. Né? Pense na almofada, pense na sua mente. Se você diz o nome de Deus, você está fazendo como Sri Ramakrishna, pegando a almofada e dizendo Om Tat Sat. Muito bem. Mas veja, aqui é um comentário de Mahendranath Gupta, né? Talvez Thakur recite as palavras sagradas para purificá-lo da contaminação do seu mundanismo. É uma impressão que ele tem. Bhavanath, M e alguns outros sentam-se ao lado de Thakur. Embora já esteja escuro, eles ainda não prepararam a festa. Já está ficando de noite, né? Thakur tem a natureza de uma criança. Ele diz, por que você não nos alimentou? Onde está Narendra? Um devoto, rindo para Thakur, diz, Senhor, Ram Babu está no comando. Ele está supervisionando tudo. Todos riem. Sri Ramakrishna, rindo, diz, Ram no comando? Ah, esta é a razão. Ou seja, uma brincadeira, né? Sri Ramakrishna está com fome, quer comer. Isso é muito presente no Katanita. E eles dizem que é uma pessoa que está preparando, né? Ram Babu. E Sri Ramakrishna brinca dizendo, por isso está demorando. Isso é maravilhoso, novamente eu digo. Porque essa familiaridade, esse aspecto coloquial das conversas, das brincadeiras, considerando que Sri Ramakrishna é Sri Ramakrishna, se você considera Sri Ramakrishna um grande santo, uma grande alma, uma encarnação de Deus, pense o quão maravilhoso é imaginar isso. Novamente aqui, né? Certa vez um rapaz me disse, Jesus nunca sorriu, porque no Evangelho nunca mostra ele rindo.
Claro. Porque o evangelho pontifica, né, passagens, ensinamento. Não é como o registro do Catanita. Quando nós temos aqui verdadeiramente essa experiência de entrarmos na naturalidade dos acontecimentos. E é por isso que tem brincadeiras, é por isso que tem irritação, é por isso que tem banalidades. Já veio lá e tal, viu fulano, beleza, e comeu aquela fruta. Existem esses assuntos. É claro que o primordial são os ensinamentos nectários. Mas aqui, isso nos traz tão concretamente para uma realidade. Esse registro, ele é muito concreto. Isso é maravilhoso. Muito bem. Um devoto então diz: Senhor, é sempre assim quando o Rambabu está no comando. Sri Ramakrishna para os devotos: onde está Surendra? Oh, que temperamento excelente ele desenvolveu. Ele é muito franco, não tem medo de falar. E como ele é generoso, ele nunca rejeita ninguém que pede sua ajuda. Ele diz para Amy: você foi ver Bhagavan Das? Como você o encontrou? Veja, antes, né? Sri Ramakrishna valoriza essas qualidades da pessoa, né? A pessoa é corajosa, sempre diz o que pensa, mas ela é generosa e sempre atende aqueles que pedem ajuda. Qualidades espirituais que Sri Ramakrishna considera um excelente desenvolvimento. São coisas juntas, né? Por isso, quando vamos pensar na grande personalidade de Swami Vivekananda, podemos pensar nisso. Swami Vivekananda era sujeito brigão, não é? Mas era cheio de amor por todos. Um amor imenso por toda a humanidade. Não é? E essa é uma característica dos discípulos de Sri Ramakrishna. Por isso que a Ordem e Missão Ramakrishna se configurou como uma grande obra de pregação, da iluminação espiritual e ação pelos sofridos neste mundo. Né? Então, Mahendranath responde a Thakur: sim, senhor, eu fui para Kauna. Bhagavan Das está muito velho agora. Eu o vi à noite. Ele estava deitado em um lençol de algodão e alguém lhe deu prasad. Ele só consegue ouvir quando você fala alto. Ao ouvir seu nome, ele disse: com o que você precisa se preocupar agora? Maravilhoso, né? Mahendranath foi procurar esse santo e ele estava velhinho já e tal, recebendo a comida abençoada, né? A comida que é oferecida a Deus, depois distribuída para os devotos, para Prasad. Ele só consegue ouvir quando as pessoas falam próximo do ouvido dele. Mas ao ouvir o nome de Sri Ramakrishna, ele disse para Mahendranath Gupta: então, você alcançou o objetivo. Né? Que precisa mais se preocupar se está aos pés de Lótus de Thakur? Que esperança isso nos dá? Pois nós também podemos nos colocar aos pés de Lótus de Thakur. É verdade, amigos. Nós podemos ter sadhusanga. Sadhusanga aqui, obviamente, não é com este aqui. É com este aqui. Você percebe que nós entramos na sala da alegria e podemos estar aos pés de Lótus de Thakur ouvindo suas palavras nectárias? Muito bem. A adoração ao nome de Brahma naquela casa, disse Sri Ramakrishna. Não é? Naquela casa de Bhagavan Das existe a adoração ao nome de Brahma. É perceptível, isso é uma coisa importante, não é? Na casa onde se canta o nome de Hari, os demônios não prevalecem. Meu amigo, minha amiga, cultivem na casa de vocês um lugar para adoração constante do nome de Deus. Isso é prático e concreto. Cultivem na casa de vocês um altar, um lugar santo, e cantem o nome e as glórias do Senhor diariamente. Com um amor profundo, na casa de vocês haverá essa atmosfera. Bhavanath disse para Amy: faz muito tempo que você não vai a Dakshinawar. Ele estava me perguntando sobre você. Ele disse: talvez Amy tenha desenvolvido a versão. Isso é Bhavanath dizendo para Amy falando sobre Thakur. Thakur está dizendo: o Amy não vem aqui, Mahendranath Gupta não vem aqui. Talvez ele tenha desenvolvido algum tipo de aversão contra mim. Dizendo isso, Bhavanath começa a rir. Ele está brincando, evidentemente. Né? É óbvio que Mahendranath Gupta não tem aversão nenhuma a Thakur. Thakur tem ouvido a conversa entre eles. Com os olhos cheios de carinho, ele diz a Amy: sim, sim, por que você não vai a Dakshinawar há tanto tempo? Diga-me. Amy gagueja uma desculpa esfarrapada. Isso é muito legal porque é o próprio Amy falando, né, da sua desculpa esfarrapada. Só então
Mahimacharan chega. Mahimacharan, um residente de Kozhikode, tem grande reverência por Thakur. Ele visita frequentemente Dakshinawar. Ele pertence à família Brahmani e herdou algumas propriedades ancestrais. Ele vive de forma independente e não conseguiu emprego para ninguém. Ele passa a maior parte do tempo estudando a escritura e meditando em Deus. Ele é um homem com algum aprendizado. Ele estudou vários livros em inglês e sânscrito. Sri Ramakrishna rindo para Mahimar. O que é isso? Um grande navio chegou. Todos riem. Aqui só vem canoa, mas vejam, este é um navio. Todos riem. Mas então é o mês das chuvas. Sri Ramakrishna está fazendo um grande elogio, uma grande brincadeira, dizendo que ele é um grande navio, né, que acumula grande conhecimento, grandes qualidades. Thakur conversa muito com Mahimacharan. Sri Ramakrishna diz para ele, para Mahima, alimentar os outros também é uma espécie de serviço a Deus. O que você diz? Deus está em todos os seres na forma de fogo da fome. Alimentar alguém significa fazer uma oferenda a ele. Veja. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Todas as vezes que temos oportunidade de alimentar alguém, estamos, na verdade, fazendo um serviço ao Senhor. No fogo consumidor do alimento em nós, é Deus que come. Por isso, todo alimento deve ser antes oferecido a Deus. E diz ele, oferecer alimento àqueles que precisam é um serviço religioso. Há algum tempo atrás, aqui no Brasil, nesses tempos, né, obscuros que vivemos, né, nesses tempos distópicos que vivemos, houve um pregador religioso, creiam vocês, que ensinava que não era legal alimentar os famintos porque poderia existir entre eles muitos espertinhos. Então você deixa todos famintos e segue com sua fé e sua religião e sua correção. Não. Pensa que é a Deus que você está servindo. Claro, existe sim aqueles que são desonestos, né? E esses estão sendo vistos por Deus também. Mesmo assim, nas festas religiosas não se deve alimentar uma pessoa má como quem cometeu adultério, fornicação e outros pecados vis, quem se afoga na sensualidade. A terra em que estão poluída, mais do que 7 côvados de profundidade. Veja aqui como, ao mesmo tempo, Sri Ramakrishna diz, nas festas religiosas, o sacramento, e aqui é o prasada, no caso hindu, mas é a Eucaristia ou a Santa Ceia, no caso das igrejas cristãs, deve-se haver cuidado para que aquela pessoa que vive na impiedade completa não receba essa Eucaristia. Veja, por isso que há sentido sim, quando nas igrejas se prescreve que as pessoas devam se purificar antes de receber aquele alimento, através de jejum, confissão, meditação, análise da própria vida, para poder receber aquele sacramento. Veja, Sri Ramakrishna, em toda a sua liberalidade, em todo o seu pensamento amplo, diz essas coisas com muita clareza. Durante muitos anos, eu fui um ministro religioso da Igreja Ortodoxa, um diácono. Como diácono, eu não na Igreja Ortodoxa, né? Na Igreja Católica é um pouco diferente, mas na Igreja Ortodoxa não é permitido que o ministro celebre a Eucaristia, apenas o presbítero, apenas o sacerdote. Então esse sacerdote, ele cuida para que aquela Eucaristia vá para as pessoas devidas. Claro que isso é muito sério, né? Você vai investigar o coração de alguém. Mas o que ele faz? Ele faz entender que a pessoa precisa estar numa sadhana. Que isso é importante para ela, inclusive. Para que ela se relacione com aquela Eucaristia como um medicamento espiritual. Aqui Sri Ramakrishna está dizendo mesmo. Então alimentar as pessoas sempre, alimento, praçada, ok? Mas numa festa religiosa, porque veja aqui, todo alimento é praçada, quando oferecido a Deus primeiro. Mas existe aquele consagrado numa festa religiosa. Esse é mais especial. Aqui no caso do cristão, é a Eucaristia. E o alimento comum do dia, que você também deve agradecer a Deus, não é?
ofertar antes a ele, como se faz no serviço religioso, né? Oferece, né, o trigo, oferece o vinho, diz aquilo que é teu, Senhor, nós oferecemos a ti. Nós estamos oferecendo a Deus o que é dele e estamos partilhando da sua misericórdia. Então, em nossas casas, a nossa comida do dia a dia tem o mesmo processo. Ou, afinal de contas, você acha que a comida veio da onde? Da misericórdia de Deus. E no fogo que nos consome a comida é a energia de Deus em nós. Mas então esse alimento nós podemos dar para as pessoas indistintamente, as pessoas que têm fome. Mas nas festas religiosas nós precisamos ser mais cuidadosos. Isso é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Uma vez Rindei alimentou pessoas em Sihori, muitas delas perversas. Eu disse a ele: olha aqui, Rindei, se você alimentar essas pessoas, deixarei sua casa imediatamente, para Mahimar. Bem, ouvi dizer que você costuma alimentar muita gente. Talvez as despesas tenham subido agora. Todos riem. Ou seja, esse é o ponto, né? Cuidado com o sacramento, com as coisas santas, né? Que é muito óbvio entender o sentido do medicamento espiritual e a comida comum. Então, Sri Ramakrishna está dizendo para esse Mahimá que é alguém que faz muita benemerência. Então, os custos aumentaram na sua casa porque ele está alimentando muita gente. Mas isso aqui é positivo. É positivo. Capítulo 5. Subtítulo: Com os devotos Brahma. Placas de folha agora estão sendo colocadas na varanda sul. Thakur diz a Mahimacharan: por favor, vá até lá e veja o que eles estão fazendo. Não posso pedir, mas talvez você possa ajudar um pouco servindo a comida. Seria uma que está com fome. Está pedindo para alguém ver lá se perturba alguém lá para conseguir a comida. Mahimacharan diz: deixe-os trazer a comida primeiro. Então verei se posso fazer alguma coisa. Balançando e hesitando, ele vai até a varanda, mas logo retorna. Thakur senta-se para comer com os devotos. Ele está cheio de grande alegria. Após a refeição, ele descansa um pouco. Os devotos vão para o lago ao sul. Lavam-se e reúnem-se novamente perto de Thakur, que masca folhas de betel. Todos eles se sentam. Pratap, um devoto brahmo, chega pouco depois das 2 horas e saúda Thakur. Thakur também o saúda, curvando-se diante dele. Ele conversa sobre várias coisas com Pratap. Veja, Sri Ramakrishna é saudado pelos devotos e Sri Ramakrishna se curva para os devotos. Esse é um preceito de Sri Ramakrishna. Deus está em todos. Não é? Pratap então diz: Senhor, eu fui para as colinas de Darjeeling. E Sri Ramakrishna diz: mas você não parece saudável? Você está sofrendo de alguma doença? Pratap diz: Senhor, estou sofrendo da mesma doença de Keshab. Eles começam a falar sobre Keshab. Pratap diz: o desapego de Keshab era evidente mesmo na infância. Ele raramente era visto se divertindo e brincando com outros meninos. Ele era um aluno do Hindu College, onde se tornou um grande amigo de Satyendra. Através dele, ele entrou em contato com Devanath Tagore. Keshab pratica yoga, além de amor e devoção. Às vezes, devido ao amor excessivo, ele ficava semiconsciente. O principal objetivo de sua vida era trazer a religião para a vida familiar. Aqui é uma sinopse, né, da vida desse personagem. Está falando isso, né, que ele desde Keshab, né, aqui que já falamos dele, Keshab Sen, que era um praticante de yoga, mas ao mesmo tempo de amor e devoção. Yoga é um caminho espiritual, ok? Uma escola, tem Vedanta, tem yoga, né? E ele estava aqui falando que ele combinava, né, tanto a devoção a Deus quanto a ideia, né, iógica da purificação da mente e do corpo. E que o seu grande objetivo era fazer com que a vida espiritual se tornasse realmente presente na vida das famílias. Ego e fama. Eu, o fazedor, eu, o guru, sinais de realização de Deus. Subtítulo. A conversa se volta para a senhora de Maharashtra. Pratap diz: algumas mulheres dessa província foram para o ocidente. Uma dessas senhoras de Maharashtra era muito erudita. Ela foi para lá, mas abraçou o cristianismo. Senhor, você já ouviu falar dela? Sri Ramakrishna diz: não, mas pelo que você disse, ela parece ter desejado nome e fama. O egoísmo desse tipo não é bom. A ideia, eu sou o fazedor, vem da ignorância. Ó Senhor, tu é o fazedor. Isso é conhecimento. Somente o Senhor é o fazedor e todos os outros são os que não fazem. Você traz tantos problemas para si mesmo se disser eu. Você não pode entender se considerar o estado de um bezerro. Não, do bezerro eu vou falar depois. Primeiro ponto é esse, né?
essa tal senhora erudita foi para o Ocidente e se converteu ao cristianismo. Sri Ramakrishna está dizendo que, pelo que parece, ela é uma pessoa que tem o mau conhecimento, não porque ela se converteu ao cristianismo, mas porque aqui o ponto é a erudição. Sri Ramakrishna tinha muita atenção a esse aspecto. Um excesso de conhecimento acadêmico destituído de experiência. Isso ele considerava um problema que fazia acarretar o ego imaturo, aquele que diz eu sou o fazedor. O ego maduro é aquele que diz eu sou um instrumento de Deus. Então aqui ele vai dar o exemplo. Você pode entender, é isso que ele está dizendo, se você considerar o estado de um bezerro. O bezerro grita Rama, Rama, isto é, eu. Veja, ele está imitando o balir do bichinho, do bezerro. Veja que problemas acontecem com ele. Talvez ele esteja atrelado a um arado de manhã até a noite, tanto no sol quanto na chuva. Ou talvez um açougueiro mate para que as pessoas o comam. Então sua pele pode ser curtida até virar pele. Até virar um tecido, né? Esse couro, né? Esse couro será usado para fazer sapatos e outras coisas. As pessoas colocarão os pés nelas para andar. Mesmo assim, os problemas não terminam. Seu couro é feito um tambor e depois batido constantemente com uma vara. No final, suas entranhas são utilizadas para fazer cordões para o arco de uma cardadora de algodão. Então, faz o som turrum, turrum, tu. Então não diz mais Rama, Rama. Somente diz turrum, turrum. Liberta, traz libertação. Então não precisa retornar ao campo da atividade. Uma história que precisa ser explicada. O bezerro é uma alma atada. O bezerro balindo faz um som que o Sri Ramakrishna identifica com o som eu. Como ele diz eu, ele se prende às coisas do mundo e nisso ele sofre as coisas do mundo, né? Ele ficou preso, ele foi explorado, ele foi morto, a sua carne foi comida, o seu couro foi feito de coisas que não são muito nobres, né? O sapato que usa no pé, que é a parte que vai se sujar. Tudo isso é uma consequência do apego. Quando então chega a um determinado ponto de muitas transformações, as suas entranhas são transformadas, não é? Não é isso? No final, as entranhas são utilizadas para fazer cordões de arco de uma cardadora. Então, quando ela faz um movimento dos fios, esse movimento faz o som turrum, que Sri Ramakrishna, na sua constante jogo de palavras, assemelha ao tu, ou seja, não eu, ele. E diz, aí o sofrimento acaba, não volta ao campo da atividade. A trajetória dessa vida do bezerro aqui, suas desventuras, está associada aqui ao apego que uma pessoa tem à ideia de que é o fazedor, ao intelecto, ao grande poder. Eu vou fazer, eu vou mudar o mundo, nós vamos revolucionar, nós vamos criar aqui um Estado igualitário, nós vamos, com as nossas forças, conservar, vencer o mundo moderno. Não tem essas coisas. Tudo isso é o pensamento do bezerro atado. Tá? Quantos problemas trazemos para nós se temos essa personalidade? É o ensinamento de Sri Ramakrishna. Veja como isso faz entender que o ensino de Sri Ramakrishna não é exatamente sobre atividade social. Ele é sobre purificação do coração. Com o coração purificado, você naturalmente faz coisas boas para os outros. Mas é primeiro a purificação do coração. Muito bem. Da mesma forma, ainda Thakur dizendo, quando uma alma encarnada diz, ó Senhor, eu não sou o fazedor, tu és o fazedor. Eu sou o instrumento, você é o ser que usa o instrumento. Veja, Deus é o ser que usa o instrumento. Ser que usa o instrumento. Não é possível aqui perceber não dois, apenas um. Não, tem dois sim. Tem dois sim. Tem dois sim. O ser e você é o instrumento. Destrua o seu orgulho. Você não é Deus. Você é um instrumento de Deus, uma parte de Deus. Você não é Deus. Você é um instrumento de Deus. Se você quiser entender que por você ser parte de Deus, você é Deus nesse sentido, ok. Mas cuidado para você não compreender que você é o próprio Deus, que isso é megalomania. Há livros que ensinam isso. Livros respeitáveis que ensinam isso. Esse não é um bom caminho.
Ok? Então, repetindo. Da mesma forma, quando uma alma encarnada diz: ó Senhor, eu não sou o fazedor, tu és o fazedor, eu sou um instrumento e você é o ser que usa o instrumento. É o ser, veja, ele não é o universo, ele não é os sentimentos do bem. Não, é o ser. Purusha, o ser. Ok? Suas provações e tribulações no mundo cessam. Só então a alma encarnada é libertada. Não precisa retornar a este campo de atividade. A alma, não retorna a este campo, mas a alma continua existindo. Ela foi liberada e existem outras almas, diferentes almas, veja, diferentes almas. Não é a mesma alma, não é uma alma só, que na ilusão, não. São várias almas, uma se libertou, outra não se libertou. Ela se distancia desse campo de ação, mas ela continua existindo como um indivíduo espiritual. Hã? Claro, evidente. Ensino aqui. Muito bem. Devoto pergunta: como pode uma alma encarnada se livrar do seu ego? Sri Ramakrishna responde: ele desaparece somente quando alguém conhece Deus. Quando uma pessoa se livra do seu ego, ela certamente teve uma visão de Deus. Veja, o ego aqui é o ego imaturo. É claro que se você for falar alguém se livrou do seu eu, é uma coisa inconcebível. Porque esse alguém é o eu. Não é verdade? Então aqui esse eu é apenas o eu imaturo que diz eu sou o fazedor. Uma continuidade aqui. Quando esse devoto diz como alguém pode. Uma alma encarnada pode se livrar do seu ego, está querendo dizer como uma alma encarnada pode se livrar da sensação eu sou o fazedor. Como? Sri Ramakrishna diz, apenas quando alguém conhece Deus. Não é possível outro método. Veja, não é possível outro método. Mas não tem um outro método eu ficar dizendo eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, não, não. Isso é discriminação. Que no caso aqui está distorcida. Eu sou um instrumento e Deus é o fazedor. Essa é a discriminação que Sri Ramakrishna ensina. Né? Aí, quando uma pessoa se livra do seu ego, ou seja, desse iludido que acha que faz, certamente teve uma visão de Deus. Devoto: Senhor, como pode saber se uma pessoa viu Deus? Pergunta justa. Sri Ramakrishna responde: existem sinais da visão de Deus. De acordo com Śrīmad Bhagavatam, existem 4 sinais da visão de Deus. Tomamos-nos como uma criança, como um espírito imundo, como um ser insensível ou como um louco. Né? Ou seja, a manifestação, né, desta percepção. Né? Existem 4 sinais da visão de Deus. Essa pessoa que viu se comporta, né, de modo como uma criança, ou seja, desapegado de qualquer tipo de luxúria e ganância, com aquela simplicidade e pureza, né, comovente das crianças, como um espírito imundo ou como um louco aqui combinados, como pessoas que, né, eu já falei aqui dos tolos por Cristo, né, aquelas pessoas que estão se comportando de um modo inconcebível, né? Ou como um ser insensível, aqui é como duro como uma madeira, ou seja, completamente desligado. Essas extraordinárias manifestações de personalidade que temos, elas são sinais de que a pessoa contemplou Deus. Sempre falo aqui da questão de São Tomás de Aquino, grande teólogo católico, que certa vez teve um êxtase, uma visão de Deus, e a partir daí ele não produziu mais textos. Permaneceu recluso. E um auxiliar dele disse: mas agora, professor, que o senhor conseguiu ter um vislumbre de Deus, por que agora então você não ensina? Então ele disse: porque agora o que eu posso ensinar que seja possível ser compreendido. Então veja que é uma manifestação real
Ele deixou de ter aquele orgulho do fazedor. Eu sou o grande capitão, o grande comandante, o grande paladino da fé. Não. Ele viu Deus, agora esse discurso não serve mais para ele. Um sinal, né? Uma pessoa que viu Deus desenvolve o temperamento de uma criança. Ele vai além dos 3 gunas. Ele não fica vinculado a nenhum deles. Ele parece não fazer distinção entre pureza e impureza. Portanto, ele é como um espírito imundo. Então, como um louco, e às vezes ele ri, às vezes ele chora, ao mesmo tempo ele pode se vestir como um cavalheiro, mas logo depois ele pode se despir e começar a passear com seu dote debaixo do braço. Ele parece agir como um homem louco, do que novamente ele pode sentar-se calmamente em um lugar como um ser insensível, ou um corpo material inerte, sem vida. Descrições da própria vida de Sri Ramakrishna. Descrições dos seus próprios estados. Você já viu uma criança anda peladinha assim numa sala, meio desconhecida, ela não quer nem saber, ela não tem nenhum aspecto de pudor. E isso não é porque ela é mal educada, é porque ela é pura. Às vezes você vê pessoas também com senilidade agindo assim, não é? Pessoas loucas, pessoas que estão mexendo no lixo, e você percebe, tudo isso é uma manifestação da visão de Deus? É claro que não. É claro que existe loucura, existe a questão da infância, existe a questão da miséria, existe a senilidade. Tudo isso são manifestações no mundo. Mas elas têm paralelo com aquele que, tendo êxtase, alcançou a visão de Deus. Próxima semana, mais um capítulo. Aqui preciso terminar por causa do tempo. Sempre uma alegria. Muito feliz essa reunião. Muitas coisas maravilhosas aqui ditas. Eu espero que possa ter sido assim para vocês também. É isso, meus amigos. Uma semana de paz para todos. Todos nós possamos nos reunir aqui novamente para o próximo capítulo, na próxima semana. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus.